Hoje nós vamos resolver questões de termodinâmica, tá? Para finalizar o nosso conteúdo. E aí preparei essa listinha para vocês aqui, né? É uma outra lista, né? Eu até nem enviei, é só resolver aqui mesmo. Então, vamos começar a brincadeira. Eita, nós temos. Primeira questão. Vai ter atividade, sim, Rafael. Eu vou elaborar a atividade e mando para vocês, tá? Sim, eu preparei lá, né, o arquivo que eu tinha dito a vocês. Quando vocês forem se preparar para o Enem, né, já tem um material com as questões do Enem para ter uma base, né, para estudarem. Então, primeira questão é o seguinte: o diagrama PV mostra as transformações isotérmicas. A questão já está falando quais são as transformações. Uma isotérmica, uma isovolumétrica e uma isobárica. A questão falou isso, já ajudou a gente. A energia interna do gás diminui. Quando que a energia... Vamos tentar lembrar o que foi que a gente conversou. Nós vimos que a variação do volume de um gás está relacionado com o trabalho. Nós vimos também que a variação de temperatura está relacionado com energia interna. E ontem nós vimos também que o calor está relacionado com a entropia. Nós vimos tudo isso aqui, né? Então, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. A energia interna do gás diminui quando? Quando é que diminui a energia interna de um gás? Quando diminui sua temperatura. Então vamos ver aqui, de A para B, a temperatura ela é constante, temperatura constante, não varia. Chegou em B, o que aconteceu aqui em B? O volume permaneceu constante. Vamos pensar. O volume do gás dentro de uma panela de pressão, preso. Aí, de repente, a pressão ficou menor. O volume está constante, mas a pressão ficou menor. O que é a pressão? É a frequência com que as partículas batem na parede do recipiente. A pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu com volume constante, é porque as partículas ficaram mais calmas. A agitação diminuiu, a temperatura diminuiu. Como é que eu sei que essa temperatura diminuiu? Eu disse a vocês que se eu traçar várias isotérmicas, aquela que for mais próxima do eixo, do ponto 00 aqui, é a que tem a menor temperatura. Então, entre esses pontos aqui, ó, eu sei, portanto, que a temperatura diminuiu quando passou de B para C. E de C para D é uma isobárica, pressão constante. Só que o volume reduziu. Então, o gás continuou batendo com a mesma frequência, só que num volume menor. Para isso, ele tem que ter diminuído a temperatura. Né? A agitação das moléculas tem que ter diminuído, senão a pressão aumentaria. Então, a temperatura diminui também. Beleza? Então, eu sei que a temperatura diminui daqui para cá, de B para C, e de C para D. Ok, galera? Aqui, preste atenção que eu vou lembrar tudo que a gente vai ter que lembrar, tudo que a gente já trabalhou. Tá? O que mais eu sei aqui? Eu sei que se essa transformação for um ciclo, se essa transformação for uma transformação cíclica, eu sei que esta área aqui representa o trabalho. A área representa o trabalho. Eu sei também que o ΔU
a variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Porque no final das contas ele volta para a mesma posição de onde ele saiu. Então, ΔU é igual a zero. Né? Sei disso também. Eu sei que nesses pontos aqui, onde são isovolumétricas, não tem realização de trabalho, porque não tem variação de volume. Sei disso. Certo? Beleza, Renato. 2. Olhe a figura abaixo que descreve dois ciclos. A, B, C, D. E descreve o ciclo A, C, D. Então, tenho dois caminhos diferentes aí, tá? Presta atenção. Eu tenho aqui de A para B, ó, e de C para D, isovolumétricas. Desculpa, isobáricas, né? De A para B e de C para D são isobáricas. De D para A e de B para C são isovolumétricas. Bom? Primeiro, o trabalho realizado pelo sistema sobre o sistema para ir de A a D é igual a percorrer o ciclo pelos caminhos ABCD ou ACD. Ele está dizendo o seguinte: o trabalho é o mesmo se eu for por aqui ou se eu for por aqui. De acordo com o que vocês sabem, isso está certo ou está errado? Certo, João Vitor. De acordo com o que a gente conhece, isso está errado? Está errado, né? Por que está errado? A gente sabe que o trabalho, ele é a área lá de dentro, né? A área de dentro do gráfico é o trabalho. Então, se eu pegar a área do caminho ABCD, eu tenho tudo isso daqui, ó. E se eu pegar a área do caminho ACD, eu tenho só essa parte aqui, ó. E a parte preta, a área preta, é muito maior do que essa área colorida aí, não é assim? Então, só por isso, eu já consigo concluir que os trabalhos não são iguais. Tudo bem? Tudo bem? Ok, né? Beleza. Então, a primeira está errada. Tá certo? Errada. 2. A variação da energia interna entre os pontos B e C, a variação da energia interna entre os pontos B e C, deixa eu apagar aqui agora tudo, e entre D e A, de B para C e de D para A, é dada somente por troca de calor entre o sistema e o seu entorno. A variação da energia interna é dada somente pela troca de calor entre o sistema e o seu entorno. De B para C e de D para A, eu tenho isovolumétricas. E nas isovolumétricas, nós sabemos que o volume não varia e, portanto, não tem realização de trabalho. Não tem realização de trabalho. Se não tem realização de trabalho nesses pontos, quando eu pego o calor fornecido é igual ao trabalho mais ΔU,
Se não tem trabalho nesses pontos, então eu sei que o calor foi fornecido única e exclusivamente para variar a energia interna do sistema. E a energia interna do sistema está relacionado com energia interna do sistema está relacionado com a temperatura. Então, o que aconteceu de B para C? Se eu traçasse isotérmicas aqui, a gente ia ver que de B para C a temperatura diminuiu, porque o C está mais próximo aqui, né? Ó. De B para C a temperatura diminuiu, então perdeu calor. Perdeu calor. De D para A, a temperatura aumentou, então ele ganhou calor. A variação da energia interna entre B e C e D e A ocorre por conta única e exclusivamente da troca de calor entre o sistema e o seu entorno. Sim, por quê? Porque não há realização de trabalho. Dúvidas? Preste atenção, galera. Tá? Preciso que vocês tenham atenção aqui. Dúvidas? Entenderam a segunda alternativa? Terceira alternativa. Em qualquer ciclo fechado, o calor total é igual ao trabalho total ao longo do ciclo. Em um ciclo fechado, o calor é igual ao trabalho. Ele está dizendo isso. Vamos ver. Em um ciclo fechado, eu não tenho variação da energia interna. Então, se eu não tenho variação da energia interna, nesta equação aqui, ó, se não tem variação da energia interna, todo o calor é utilizado para realizar trabalho. Então, a 3 está correta. Dúvidas? O ciclo ABCD é composto por duas isobáricas e duas isocóricas, ou isovolumétricas. Correto. O trabalho para ir de A a B pode ser calculado pela área delimitada por ABCD. Ele está dizendo que o trabalho de A até B é isso daqui, ó. Tá errado. Porque o trabalho de A para B é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. O trabalho do ciclo, ao final de um ciclo, aí sim, o trabalho é só a parte da área interna do gráfico. Tá? Mas de A para B é tudo. Tudo ali embaixo. E aí de C para D é aquela parte de baixo, elas se anulam e só fica a parte de dentro. Então a resposta correta é 2, 3 e 4. Dúvidas aqui, galera? Perguntas? Olha, eu vou precisar da interação de vocês, porque essas questões elas vão juntar tudo que a gente já viu, tudo. 3. O segundo princípio da termodinâmica assegura que é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. A segunda termodinâmica diz isso. Considerando as consequências desse princípio, é correto afirmar que, letra A, máquinas térmicas são dispositivos que convertem energia mecânica em energia térmica por meio da realização de trabalho e consumo de calor. Essa alternativa está correta ou está incorreta? Certo ou errado? Máquinas térmicas convertem energia mecânica em energia térmica por meio da realização do trabalho. Tá errado, né, meninos? Porque é justamente ao contrário, não tem lógica. É uma máquina térmica. É exatamente. É uma máquina que utiliza a energia térmica, o calor, para realizar um trabalho, para converter em energia mecânica. É o contrário, né? Ele enganou aí, ele trocou as palavras. A pessoa desatenta na hora de uma prova, nervosismo, erra a questão. Então tem que ler com muito cuidado, muito cuidado.
O rendimento de uma máquina térmica será de 100% quando o calor retirado da fonte em cada ciclo de operação da máquina for nulo. E aí? E aí? Gente, não tem lógica isso aqui. Não tem o rendimento de uma máquina vai ser 100% quando o calor retirado da fonte em cada ciclo for zero. Oxe, como é que ele vai retirar, como é que ele vai realizar trabalho se ele não está tirando calor? Não tem lógica isso daí. Não tem a menor lógica isso daí. O rendimento de uma máquina nunca pode chegar a 100%, pois nenhuma máquina térmica consegue transformar integralmente calor em trabalho. Certo ou errado? Certo. É o que está dizendo o enunciado, né? É o que está dizendo o enunciado. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita integralmente esse calor para a fonte fria após realizar um trabalho. Gente, vamos ler com cuidado, presta atenção. Uma máquina térmica retira calor da fonte quente, beleza. E rejeita integralmente, ou seja, e rejeita totalmente todo o calor para uma fonte fria depois de realizar um trabalho. Como é que ele vai realizar um trabalho, animal, se ele já jogou todo o calor fora? Não tem lógica isso daí. E uma máquina térmica que realiza uma transformação cíclica, retornando ao estado inicial, depois de efetuar todos os processos termodinâmicos, tem rendimento de 100%. Tem lógica, né? Se a gente já disse que ela não pode ter no enunciado, tem lógica isso daqui. Dúvidas nessa? Tranquilo, né? Tranquilo. 4. 4. O diagrama pressão versus volume mostra a transformação cíclica ABCDA. Em um ciclo, a variação da energia interna do gás é igual a quanto vale o ΔU nesse gráfico. Que besteira, né, Rafael? O cara tá me achando com cara de leso, é? ΔU vale zero. ΔU vale zero, é um ciclo. Ele volta para a mesma posição de onde ele saiu. O cara bota todos os dados, olha. Pá, bota todos os valores. Aí você vai ficar tentando fazer questão para lá procurando equação onde não precisa. Tudo bem. Um gás ideal é comprimido por um agente externo. Por que a gente chama variação? O delta, Ana Luísa, significa variação, né? De qualquer coisa. Delta T, variação de temperatura. Delta V, variação de volume. Delta P, variação de pressão. Delta U, variação da energia interna. U é a energia interna, tá? Então, delta U é variação da energia interna, exatamente, que significa final menos inicial. A energia interna, Ana Luísa, a energia interna ela é representada pela letra U, energia interna. Quando eu tenho um ciclo onde eu saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto, eu vou fazer ΔU. O que é ΔU? É o U final, como o nosso amigo Rafael acabou de falar, menos o U inicial. Só que ele não voltou para a mesma posição de onde ele saiu. A energia interna não voltou a ser a mesma que ele tinha no início. Então, esse ΔU é igual a zero.
Variação da energia interna. Ok? Certo. 5. Um gás ideal é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então, pode falar. Vamos lá, com cuidado. Esse gás, alguém comprimiu ele. Vamos ler assim, tá? Um gás ideal é comprimido por um agente externo, ou seja, alguém comprimiu ele. Ao mesmo tempo em que ele recebeu 300 joules de calor. Tem um foguinho ali embaixo fornecendo 300 joules de calor aí. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação da energia interna foi D. Presta atenção. Presta atenção nessa questão, galera. Questão bem legal. Alguém chegou aqui, ó, e realizou um trabalho. O que é realizar um trabalho? Realizar trabalho é fornecer energia para um corpo, para que esse corpo se desloque. Eu vou empurrar um bloquinho. Realizei um trabalho no bloquinho. Forneci energia para o bloquinho, para que o bloquinho se deslocasse. O que é realizar um trabalho? Um gás realiza trabalho quando o gás realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Quando é realizado um trabalho sobre o gás, no gás, esse trabalho é negativo. Quando alguém faz um trabalho no gás, esse trabalho é negativo. Tá? Então, alguém fez um trabalho no gás. Alguém realizou um trabalho no gás. Logo, esse trabalho ele é negativo. Mas vamos pensar uma coisinha. Se eu pegar uma bomba de encher pneu de bicicleta e comprimir, isso é uma transformação adiabática, uma compressão adiabática. Se eu realizar um trabalho naquele gás que está lá dentro, ficar bombeando aquela bomba, na hora que eu realizo o trabalho, na hora que eu comprimir, o que acontece com a temperatura lá dentro? O que acontece com a energia interna desse gás que está dentro do cilindro? Aumenta. É tanto, Pedro, que se eu ficar bombeando, aquela bomba vai ficar quente, porque eu estou aumentando a energia interna do gás. Sim? Se lá embaixo do meu recipiente também tem um foguinho aquecendo esse gás, então essa energia interna tem que aumentar mais ainda. Concorda? Beleza? Então a energia interna ela tem que aumentar muito, 2 vezes, né? Por conta da energia fornecida pelo agente externo e por conta do calor que está lá embaixo fornecendo energia. Do foguinho que está lá embaixo fornecendo energia. Beleza. Quando eu pego aquela equação, calor, energia interna, calor, né? É trabalho mais energia interna. Como eu quero saber a energia interna, eu vou passar o trabalho para lá. Ó. Calor menos trabalho é igual a energia interna. Presta atenção. Qual foi o calor que ele recebeu? Se ele recebeu 300, então é mais 300. Quando ele perde, aí é menos. Então é 300 menos. O trabalho realizado, presta atenção aqui, ó, senão sua conta não vai fazer sentido. O trabalho realizado foi de 600 joules, mas alguém fez o trabalho no gás, alguém foi lá e empurrou o gás. Então esse trabalho ele é negativo. Mas já tem um negativo na equação. Esse negativo que eu vou botar é o do valor do trabalho.
menos 600, igual a ΔU. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 300 mais 600 igual a ΔU. ΔU é igual a 900 joules. Se você jogasse o 600 direto aqui, esse resultado ia dar menos 300. Menos 300, você estaria dizendo que a temperatura do gás diminuiu, que a energia interna do gás diminuiu. Isso está errado. Primeiro que não tem alternativa do menos 300. É o que, é que você vai fazer? Ah, vou botar letra E, que tem 300. Né? Mas o menos estaria dizendo que a energia interna diminui. Você sabe que bombeando ali, aquele negócio vai esquentar. Então, eu estou aumentando e fornecendo calor. Aquele negócio também tem que aquecer. Né? Então, não poderia ser menos. Eu botei o menos lá e o menos do trabalho. E aí ficou mais. Beleza, galera? Resposta, letra E. Ok. Conseguiram acompanhar o raciocínio. Importante, viu? Importante, de verdade. Não é uma questão difícil, mas é uma questão maliciosa. Beleza, Gustavo. Vamos ver aqui a 6. A figura representa o ciclo de motor a combustão patenteado por Rudolf Diesel. Ele é composto por dois. A questão já está dizendo quais são as transformações. Duas adiabáticas, que são essas curvas. O que acontece em uma transformação adiabática? Não tem troca de calor. Uma isovolumétrica. O que acontece numa isovolumétrica? Não tem realização de trabalho. E uma isobárica. Tá aqui. Certo? O que mais eu sei aqui? Eu sei também que a área daqui de dentro representa o trabalho. Eu sei também que a variação da energia interna de um gás em transformações cíclicas é zero. Sei tudo isso. Qual a eficiência de um motor? Eu estou falando isso só para ficar na cabeça, tá certo? Qual a eficiência de um motor construído com esse ciclo em que o calor trocado no processo isobárico é de 800 joules e o calor trocado no processo isovolumétrico é de 300 joules? Bem, lógico que ele ganhou 800 e perdeu 300, né? Não tem como ele ganhar 300 e perder 800. Mas vamos pensar o seguinte. No isobárico, ele disse que o processo foi trocado 800 joules. Ele tinha uma certa pressão, manteve a pressão constante, o volume aumentou, se afastou do gráfico do eixo zero aqui, ó, se afastou, então sei que a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou aqui, então eu sei que ele ganhou calor. Aqui ele ganhou calor. E aqui ele perdeu calor. Certo? Se ele ganhou 800 e perdeu 300, de quanto foi o trabalho? Eu sei que ele ganhou 800. Eu sei que ele perdeu 300 e ele utilizou para realizar trabalho quanto? Quanto? Ó, quanto? 500. Então, ele utilizou 500 para realizar o trabalho. Qual foi o rendimento? Quanto foi o rendimento? Galera, olhando para isso daqui,
ele aproveitou mais energia para realizar trabalho do que jogou fora, tá? Então, se ele aproveitou mais energia para realizar trabalho do que jogou fora, e isso aqui é mais do que a metade, então tenho certeza que esse rendimento não foi nenhuma dessas três alternativas. Esse rendimento certamente foi maior do que 50%, porque ele usou muito mais energia do que jogou fora. Tudo bem? É muito importante vocês terem esse raciocínio lógico, galera, de analisar as alternativas. É muito importante. Eu já eliminei três, tá? Não pode ser nenhuma dessas três. Rendimento é trabalho sobre Q1. 500 sobre 800. Rendimento, 5 dividido por 8, que vai dar 0,625. Multiplicando por 100, eu tenho 62,5%. Letra D. Dúvidas? Deixa eu ver essa divisão aqui. Pode ser que alguém tenha essa dúvida, né? 5 dividido por 8. Não dá para dividir, você bota um zero. 50. Então, 0,6, que vai dar 48. Aqui a gente já matou, né? Só pode ser a letra D. Ok? Tudo bem. Alguma dúvida? Pergunta nessa questão? Certeza, galera. Certo. A segunda lei da termodinâmica afirma que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura abaixo revela como funciona a máquina térmica. A máquina térmica retira calor da fonte quente, realiza um trabalho e joga calor para a fonte fria. Considerando que o trabalho realizado nessa máquina valha-me Cristo, 1,2 kJ, o trabalho realizado vale 1,2 kJ. 1 quilo de qualquer coisa é 1.000, então isso aqui é 1.200 joules. E que a parte energética rejeitada para a fonte fria vale 2/5 da recebida pela fonte quente. Presta atenção. O que foi rejeitado vale 2/5 do que foi recebido. É correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte rejeitada da energia vale respectivamente. Galera, a questão diz que a máquina recebeu 1,2 kJ, jogou fora 2/5 dessa energia. Qual é o rendimento dela? Presta atenção aqui. Eu consigo eliminar duas alternativas de cara só olhando para a quantidade de calor rejeitado. Aqui eu tenho, por exemplo, rendimento e aqui eu tenho calor rejeitado. Eu consigo eliminar duas alternativas aí. Vocês conseguem eliminar alguma alternativa? Vamos pensar. Pensa. Compara o valor do calor rejeitado com o trabalho. E vê quanto seria o rendimento. Já eliminaria o de 1,2, né, Rafael? Olha só, olha que foi. Parabéns, Rafael. Olha só. Se eu vou eliminar, já como o Rafael falou, as alternativas onde o calor rejeitado é 1,2. Por quê?
Se eu tiver uma máquina que utiliza 1,2 e que joga fora 1,2, ou seja, a mesma quantidade, então é porque ele teria que ter um rendimento de quanto? Se eu recebi 1.200, desculpa, se eu aproveitei 1.200 e se eu também joguei fora 1.200, então é porque eu usei a metade do que eu ganhei e joguei também a metade fora. Esse rendimento, ele teria que dar quanto? 50%. Porque eu estaria usando metade e jogando metade fora. Então, eu já posso eliminar de cara essas duas alternativas aqui. Quem entendeu? Quem não entendeu o que eu falei? Entendeu? Show. Beleza. Bem, aí, ó, eu vou fazer essa questão de duas formas, tá? Primeiro, vou jogar na equação. Eu tenho Q1, o calor fornecido pela fonte quente é igual o trabalho menos mais Q2. Trabalho mais a energia jogada fora, né? Então, trabalho, posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou passar o Q2 para o outro lado. Q1 menos Q2. Passei o Q2 para o outro lado, tá? Quanto vale o Q2? Q2 é 2, preste atenção aqui, que tem gente que gosta de fazer isso aqui, né? Então, vou demonstrar. Q2 é 2/5 de Q1. Tá bom? Tem que tirar o mínimo MMC aqui, ó, porque não dá para fazer essa divisão aqui, essa subtração. Então, vou tirar o mínimo, né? Aqui embaixo tem 1, entre 1 e 5, o mínimo é 1, o MMC vai dar 5. Aqui não vai dar não, deixa eu botar para cá. Então, eu tenho 5 vezes 1, 5. 5 menos 2Q1. Não é assim que vocês aprenderam? Tranquilo? Não é assim? Trabalho vai ser 5 menos 2, 3. Ok? Esse trabalho, ele vale 1,2. Então, eu tenho 1,2 igual 3/5 de Q1. Meio pelos extremos, eu tenho que 6 é igual a 3Q1, que é 1,2 vezes 5, 6. Passo 3 dividindo, Q1 vale 2 kJ. Agora vamos para uma outra forma mais lógica da coisa. A questão fala que 2/5 da energia fornecida foi jogado fora. Vamos pensar quando vocês aprendem fração lá atrás, quando são boy. Se eu dividir isso aqui em 5 partes, 2/5 foram jogados fora. 2/5, joguei fora. Sobrou quanto? 3/5. 2 partes das 5 eu joguei fora. Então, quantas partes eu utilizei? 3. Então, o trabalho, ele corresponde a 3 partes dessas 5 fornecidas pelo calor de entrada. Tranquilo? Eu já pulei para esta parte aqui, ó.
Entenderam o que eu falei, o que eu estou falando? Se eu joguei 2 partes de 5 fora, então o que eu aproveitei corresponde a 3 partes dessas 5. E aí era só substituir, né? 1,2 eu faço a conta normal. 3/5 faria o meio pelos extremos e chegaria na resposta de 2 kJ. E aí, ó, se eu forneço 2 e estou utilizando 1,2, é porque eu estou jogando para fora 0,8. Só sobra uma alternativa, que é a letra B. Mas se quisesse fazer a continha do rendimento, trabalho sobre Q1. Então, tenho trabalho como sendo 1,2, Q1 como sendo 2. Isso aqui vai dar 0,6 ou 60%. Dúvidas? Olhem aí, pensem, perguntas, pode falar. Qual prova? Oi, Rafael. Ah, aquela do Enem. Relaxa. A galera que tem dúvida em matemática, entendeu aí o que eu fiz? Estou tentando ir bem devagarinho aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Hein, galera? As meninas. Ana Letícia. Quer que eu explique de novo? Certo. Vamos lá. Tem que falar, pô. Se eu ficar calado, não adianta, né, velho? Eu tô insistindo aqui para vocês falarem, vocês não falam. Vamos lá. Apagar tudo aqui. Vamos de novo. Vocês têm que me ajudar a ajudar vocês, né? Se vocês não falam, pô, aí o negócio dá errado. Não, vamos lá. Não. O que acontece? Eu tenho uma máquina térmica. Que tira calor da fonte quente, realiza um trabalho e joga o que não usa na fonte fria, chamado de calor 2. Certo? A questão pode ser. A questão diz que, vamos lá, vamos fazer tudo. Que eu usei 1,2 kJ. Para realizar trabalho, eu usei 1,2 kJ. Tá certo? A questão diz também que o calor jogado fora foi 2/5 de toda a energia recebida. Certo? Se eu fizer por porcentagem, como o Pedro está falando, o que é 2/5? 2 partes de 5. 2/5, 0,5.
4 vezes 5, 20. 2/5 representa 40%. Eu joguei 40% do calor que chegou, eu joguei fora. Se eu joguei 40% do calor que chegou, se eu joguei fora os 40%, e aí você tem que ter cuidado, porque a alternativa de propósito só colocou 40% e 60%. Se eu joguei fora 40%, é porque o que eu utilizei corresponde a 60%. Então, o trabalho que eu utilizei corresponde a 60% da energia toda. Logo, o meu rendimento vale 60%. Eu já consegui achar o meu rendimento. Eu já elimino essa alternativa e essa alternativa. Eu disse também que eu poderia eliminar essa alternativa que tem o calor rejeitado como sendo 1,2, porque se eu rejeitar a mesma quantidade de energia que eu utilizo no trabalho, eu estou rejeitando exatamente metade da energia que eu recebi. Então, esse rendimento deveria ser de 50%. E aí eu já poderia eliminar também a letra D. Só sobraria a letra C. Certo? Deu para entender assim? Facilitou? Sim ou não? Ana Letícia. Clareou mais? Se eu percebo que eu jogo fora 40%, então é porque eu estou utilizando 60%. O meu rendimento é 60%. Tá? Meu rendimento é 60%. Se eu quiser calcular como eu fiz da outra vez, ó, se eu jogo 2/5 fora, é porque eu estou usando 3/5. Então, o que eu fiz foi isso. Ó, o meu trabalho corresponde a 3/5 do calor total. Do calor que entrou. Calor 1. Então, tem aqui, ó, 1,2. O que eu fiz foi isso, não, Letícia? 3/5, bem devagar. Ó. Calor que entrou. Meio pelos extremos eu tenho 3 vezes Q1, 5 vezes 1,2. Devagar. 3Q1, 5 vezes 1,2 dá 6. Aí agora, passa o 3 que está multiplicando, dividindo. Então, isso aqui vai dar 2. Beleza? Se vem 2 e eu utilizo 1,2, aí, ó, se você não tivesse aquela sacada do início, você ia ficar com dúvida nessas duas alternativas aqui, ó. Porque você tem 1,2 aqui e 0,8 aqui. Se eu ganho 2 e jogo fora e utilizo 1,2, é porque eu estou jogando fora 0,8. Então, calor rejeitado 0,8. E o que eu usei corresponde a 60% de toda a energia, que é o meu rendimento. Certo? Ana Letícia. Beleza. Galera, não tenham vergonha de perguntar, não, velho. Para nenhum professor. Vocês têm que perguntar, bicho, tudo, qualquer coisa. Professor, não sei nada de nada de matemática. Para o professor de matemática, vocês saber como trabalhar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar uma matemática básica com esses alunos, eu tenho que puxar da base. Então, vamos fazer um curso básico, vamos fazer um curso de nivelamento de matemática básica. Isso é importante. Se vocês não falarem, o cara não vai saber, gente. Vocês têm que falar. Eu tinha uma aluna lá em Macau que a aluna voava na aula, eu caninguei tanto essa menina até chegar ela falar. Vamos, eu lhe ajudo aqui, vamos fazer essa conta aqui, eu lhe ajudo.
Bota aí, tal, igual. Ela olhou para mim e falou, pô, eu boto igual aonde, professor? Aqui ela botou como se fosse um expoente. Não, aí o negócio tá feio, velho. Aí o negócio. A menina não sabe onde bota igual. Não, peraí, vem cá, doidinha, vamos aqui. Chega, senta aqui, vamos conversar aqui. Aí eu tive que trabalhar com essa menina. Vixe, mano, nem do zero, é abaixo do zero eu tive que trabalhar com essa menina. Chega, vem, vamos aqui. E aí, no final do ano letivo, a menina tava fazendo as contas sozinha já, tava desenrolando, a galera tirava onda, brinca. Quando ela acertava, a galera batia palma, era aquela fuleiragem todinha. E ela dava mau valor. Ela teve uma evolução, mas se ela não tivesse falado, olha aí, ia chegar no final do primeiro ano sem saber onde botava a igualdade. Entendeu? Complicado. Não, Ana Luísa, nota o seguinte: conforme a gente foi desenrolando o raciocínio, conforme a gente foi pensando, beleza. Conforme a gente foi desenrolando, foram se abrindo novos caminhos, novas ideias. Certo? E aí você tem que ver a que você melhor se enquadra. A que você consegue. Não existe um caminho certo. O caminho certo é a resposta, chegar na resposta. Só que para chegar na resposta, você vai procurar o caminho que você acha mais agradável para você. Você consegue trabalhar com fração? Trabalhe com fração. Não, tranquilo, vamos devagar. Você consegue trabalhar com a porcentagem? Transforme a fração em porcentagem. Tem problema não. Então, o raciocínio lógico é muito importante para você conseguir achar a melhor saída, tá certo? Tem nada não. Vamos trabalhar isso daí. Vamos ver. Valeu, viu? Valeu aí pela observação. Deixa eu terminar aqui bem rápido. Sobre o processo termodinâmico, máquinas térmicas. Sinal VOF. Em todo processo isovolumétrico, também chamado de isocórico, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Sim ou não? VOF. Rápido, VOF. Em transformação isovolumétrica, o trabalho é nulo. Certo, galera? Em um processo adiabático, a energia interna do gás é constante. Energia interna está relacionada com quem? Com temperatura, não é com calor. Processo adiabático é um processo onde não tem transferência de calor. E não tem nada a ver com a energia interna, tá certo? F. Em um processo isobárico, não há troca de calor com o meio externo. Ele trocou aqui, ó. No processo adiabático é que não há troca de calor. Em um processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta. VOF. Em um processo isotérmico, a temperatura do gás é constante, gente. É isotérmico. Mesma temperatura. Mesma temperatura. Resposta. Letra E. E a última, eu tenho um ciclo. Com relação ao comportamento do gás, podemos afirmar duas isobáricas, duas isovolumétricas. O processo BC, a temperatura é constante. De B para C, a temperatura é constante. Certo ou errado? Errado. O trabalho realizado no processo AB é nulo. O trabalho realizado no processo AB é nulo. Certo ou errado? Quando que o trabalho é nulo? Quando é uma transformação isovolumétrica. Então, isso aqui está errado. O calor transferido no processo DA é nulo.
Ou seja, não há calor transferido no processo DA. De D para A, eu tenho uma transformação isovolumétrica, mesmo volume, panela de pressão, volume constante lá dentro. De repente, a pressão aumentou e também a temperatura. Esse gás ganhou ou não ganhou calor? Ganhou calor. Ganhou calor, gente. Onde que eu tenho uma transferência de calor não nula? Quando é uma transformação adiabática. O trabalho realizado pelo gás no processo CD é negativo. Trabalho realizado CD é negativo. Sim ou não? O trabalho realizado, sim, porque está diminuindo o volume. A quantidade de calor no processo CD é igual à variação da energia interna. Dizer que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna, eu estou afirmando, então, que o trabalho é zero. Mas de C para D, o trabalho não é zero. O trabalho é zero aqui, ó, em BC e em DA. Tá? Então, isso aqui está errado. Resposta correta, letra D. Dúvidas? Alguma pergunta nessa questão? Alguma dúvida? Não? Ana Letícia, tem a voz. Sim, professor. Antes de encerrar, eu gostaria de falar por mim e pela sala que, além de não estar presencialmente, todo mundo junto, o senhor está presente em nossos corações. E esse momento em que passamos juntos e com todas as suas aulas, incluindo as brincadeiras e etc., foi extremamente incrível. Oh, E a que gente massa. vai sentir muita saudade do senhor. Apesar de que eu tenho uma certa dificuldade na matéria, eu não vejo problema, porque o professor que dá aula, né, é um cara foda. E você é incrível demais, professor Raoni. Espero que Oh. possamos nos ver e matar a saudade que já estamos sentindo em nossos corações. Ô, meu, muito obrigado, Ana. De verdade. Me esforço agora, não chore, não. Fico feliz de verdade. Eu acho que o meu objetivo é esse, né? Não tem outra coisa que eu saiba fazer, não. Eu gosto da aula, eu gosto de verdade. E eu acho que isso foi resultado da interação da gente, né? Vocês são uma turma muito boa, cara. Vocês são uma turma muito boa de verdade. Vocês têm um potencial enorme. Vocês têm tudo para crescer. Vocês têm um futuro lindo pela frente. As dificuldades, Ana Letícia, todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade, né? E a gente está aqui para quebrar essas barreiras. E você vai quebrar essa barreira. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar e confie nos seus professores. Tá? Chega junto, professor. Não quer falar no meio de todo mundo? Embora vocês tenham um entrosamento, uma liberdade, professor, eu tenho muita dificuldade em matemática. Muita dificuldade em matemática. Eu queria saber se o senhor pode tirar minhas dúvidas no CA, né, no centro acadêmico, ou se eu poder fazer uma matemática básica aí para. Tem muita gente com dúvida aqui na nossa sala. É importante que você externe as suas dificuldades para poder a gente trabalhar isso. Eu não tô. Vocês têm que entender uma coisa. O professor não está aqui para ficar passando conteúdo e prova e só isso. O IFRN ele constrói vocês. Ele ajuda vocês a se construírem, a virar um cidadão, a virar uma pessoa pensadora, uma pessoa reflexiva, uma pessoa inteligente, que chega em qualquer canto e sabe debater qualquer coisa, e que pode se pôr e se impor, uma pessoa independente, dona de si, poderosa, poderoso. Você vai sair do IF, é o que eu acho mais fantástico do IF. E eu acho que o IF ajudou a me transformar, a ser o professor que eu sou hoje.
de querer ajudar o aluno, de querer transformar o meu aluno. Eu parei de ter aquele negócio, aquela obsessão eu ainda vejo os professores do IF que chegam agora, como uns que chegaram agora, inclusive, que chegou agora em Macau, porque os boys não sabem nada e dá zero mesmo, reprovei, e reprovou a galera. Eu não vejo a necessidade disso. Eu não tenho mais eu não acho isso legal, ter alunos reprovados. Quando eu reprovo um aluno, é quando ele pede para ser reprovado. Quando o aluno não participa das minhas aulas, porque para o aluno ser reprovado comigo, ele tem que literalmente pedir para ser reprovado. Mas eu não quero que os alunos saiam da minha turma, da minha aula, sem saber de nada. Não quero passar todo mundo, o cara vai para o próximo ano sem saber de diacho nenhum, né? Ele tem que saber, eu quero que ele pelo menos consiga entender a física ao redor dele. Eu quero que vocês consigam olhar para as coisas e entender como é que, eu sei como é que isso aqui funciona. Isso aqui é física, cara. Isso aqui é física. Tem um colega que trabalha lá em Ceará-Mirim que ele chegou para mim, ele é técnico, né? E ele disse, professor, Raoni, tu gosta da aula, né, velho? Tu gosta da aula, assim, expressão, tu gosta da aula, né? Mas, rapaz, gosto de verdade. Bicho, porque eu vejo tua empolgação, cara. Eu vejo os teus olhos brilhando, assim, quando tu vai dar aula, a gente fica escutando aqui a aula. É massa, velho, o cara quer participar da aula. Bicho, eu achei isso fantástico, sabe assim, quando você gosta de estar ali, você externa isso. Eu não consigo fingir meus sentimentos. Quando eu venho da aula que a galera não interage, que a galera tá morgada, minha aula fica morgada. Fica morgada de verdade. Eu não gosto. Pô, gente, vocês não estão me ajudando, bicho. E aí, se vocês não estão me ajudando, vai ficar chato. Eu vou ficar chato, eu não vou gostar da aula, eu vou vir para aula desanimado, né? Embora eu não queira. Vocês veem que eu acordo, eu durmo pouco, eu acordo muito cedo para dar aula para vocês, para dar aula para outra turma, principalmente que é mais cedo que vocês. E eu venho feliz, pô. Não vou vir triste para dar aula para. Como é que eu vou passar como um colega uma vez? A gente sabe que isso aqui não é verdade, mas a gente dá aula para os alunos, mas sabe que isso não é verdade. Como assim, bicho? Sabe que isso não é verdade? Como é que tu passa um conteúdo para os alunos que tu acha que aquilo não é verdade? Tu tá louco? Não existe isso, bicho. Eu dei um bocado de exemplo de aplicações para ele. Ele, porra, mesmo, é verdade mesmo, né, bicho? Eu tava vacilando. Que é isso, cara? Eu tenho que. Aí eu aprendi a aplicar a física, que é o que ele cobra, é isso. É mostrar a física aplicada. É mostrar que essa física tá no nosso dia a dia. É isso que eu nem quero, é isso que eu nem mostro. Né? E eu gosto de trabalhar assim. Eu fico feliz demais, de verdade, quando eu termino a aula e vocês, professor, obrigado pela aula. Porra, velho. Obrigado pela aula, para mim é uma coisa besta, mas eu já falei para minha esposa, eu gosto de elogiar. Quando alguém erra, faz um serviço ruim, você critica, você espalha para todo mundo, você chega pro cara e diz que não gostou. Mas quando você vai no restaurante e você comeu uma comida gostosa, um bauru tá gostoso, um pastel que tá gostoso, um negócio. Você não chega pro cara, por mais simplesinho que seja, você vem cá, meu irmão, a comida tava uma delícia, velho. Gostei de verdade, parabéns. E aí, é uma coisa simples, mas que motiva a pessoa. Então, você tem uma aula ruim, por trás você chega e mete o pau. Porque o professor é horrível, bicho.
Às vezes, tem uns professores que são cabeça dura e que, de verdade, acham que são o dono do mundo e não são abertos à conversa. Mas tem aquele professor que ele é muito aberto. Pô, não agradei, chega lá, professor, bicho, acho que a gente não está conseguindo acompanhar. Eu achei tão legal ter um professor de química, já tem anos de carreira dentro do IF, lá em Macau, e ele fez mestrado agora, e ele estava batalhando, velho, para mudar a metodologia dele. Eu achei tão lindo aquilo, porque a galera reclamava muito das aulas dele, muito. E ele estava se esforçando demais, fazendo mestrado, para melhorar essa metodologia. Eu achei fantástico. Eu fui até ele e elogiei. Cara, parabéns, bicho. Por você estar fazendo o que você está fazendo, bicho. Você tá se esforçando para se reinventar, para dar uma aula melhor. Isso é fantástico, bicho. Parabéns, cara. Eu fiquei muito feliz pelo que ele estava fazendo. Muito, muito, muito. Então, quando você chega e elogia, professor, parabéns pela aula de hoje. Muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado. Pô, eu consegui, bicho. Às vezes pô, a aula tá chata, velho, mas eu tenho que. Eu sei que esse conteúdo é importante, eu sei que eles vão conseguir associar isso aqui. E o elogio faz muita diferença. Eu elogio os meus alunos, eu gosto de elogiar os meus alunos. E às vezes, uma conversa, ela muda a sua cabeça. Por mais que eu ache que é besteira o que eu falei, para você, às vezes faz uma diferença gigantesca. E eu não tenho nem noção disso. E aí, quando passam 2 anos, 3 anos, o cara me encontra, professor, aquilo que você falou, bicho, mudou minha vida. Como que eu posso ter falado para a Ana Letícia? Ana Letícia, bota para fora. E ela conseguiu falar no final. Os professores não estão entendendo nada. Não estou entendendo nada, não. Você acha que eu vou me ofender? Não vou, não, velho. Eu vou fazer você entender essa bexiga aqui, velho. Teve um aluno no terceiro ano que ele era muito inteligente. Só que ele andava com a turma da bagunça, mas ele não era da bagunça. Ele estava com aquela turma porque ele estava entrosado lá. E eu nem lembrava disso, bicho. Teve um intervalo que ele disse que eu cheguei para ele. Disse, bicho, formiga, velho. Pô, cara, você é tão inteligente, cara. Você é um cara que tem um potencial gigantesco, meu irmão. E você fica com esses caras que não quer nada, com os caras passam lá toda bagunçando. Eu sei que você não quer estar ali. Você não precisa se afastar dele, não. Mas continue sendo o que você é. Não esconda, não, essa sua inteligência. Continue estudando. Bota pra fuder, que você vai longe, velho. Eu sei do seu potencial. Eu não lembrava disso de jeito nenhum, juro a vocês. Quando foi no resultado do vestibular, lá vem formiga. Passou em fisioterapia. Raoni, meu irmão, muito obrigado pelo que você falou pra mim. Se eu falei o quê? Eu, altamente da fuleiragem, no auge dos meus 21 anos, perdido no meio do mundo, eu disse, bicho, meu Deus do céu, o que foi que eu falei para esse menino? Aí ele disse, professor, teve um dia que falou isso, isso e isso. Aí eu disse, meu irmão, velho, eu não lembro, velho. Aí depois eu fui puxando alguma coisa. Aí eu disse, cara, eu não lembro não. Mas se você tá dizendo, se ele fez bem, cara, eu tô super feliz com isso. E teve uma outra situação também que uma pessoa vai falar, professor, tem uma coisa assim, meu amigo, se eu lhe disse, se você recebeu isso como positivo, eu tô feliz demais com isso. Bicho. Eu tô realizado. Pode ter certeza. Eu não lembro de verdade. Não, eu sou horrível para lembrar as coisas. Horrível. Mas se você tá dizendo, então, velho, show de bola. Beleza, galera? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês levem essas palavras para sempre. Aline, milionária, você depende de você. Você pode ser tudo que você quiser. De verdade, literalmente tudo que você quiser. Tudo. Eu tenho um aluno que ele fez cursinho comigo lá no NP. Antes de eu entrar no IF, eu estava dando aula no cursinho no NP. Esse aluno, ele era de Pitangui. Morava em Pitangui. Muito inteligente. Ele soube que
que aí ia abrir uma seleção para bolsistas lá no cursinho da UNP. Aí ele veio de Pitangui, a avó morava lá em Neópolis, ele veio de Pitangui, foi para casa da avó, fez a prova de seleção e passou entre os 3 primeiros, ganhou a bolsa para estudar lá no cursinho da UNP. Esse menino, ele era simplesmente fantástico. Fantástico. O menino, ele era muito inteligente. Muito inteligente. Inclusive, uma vez eu dei carona para ele e disse, professor, meu professor de física uma vez fez uma conta lá em Pitangui. E a conta deu tempo negativo. O tempo deu negativo. Esse professor não existe. Não existe tempo negativo, não. Aí o professor existe. Aí o professor foi para lá, foi para cá. Aí ele disse, professor, o que é um tempo negativo? Isso tem que fazer sentido para você, gente. Não existe. Como é que o tempo é negativo, velho? Aí eu disse, cara, como é que tu sai de um professor que diz que um tempo negativo existe e chega aqui, um aluno tão bom? Esse professor, porque a única coisa que podia me tirar de onde eu estava era a educação. Era o ensino. Eu não podia acreditar em outra coisa senão no ensino. Eu ia acreditar em quê, cara? Em ser pescador? E continuar trabalhando com aquilo pro resto da vida? Eu tinha que acreditar que o ensino ia mudar a minha vida. E aí ele foi, arriscou, foi veio para Natal, passou. E o cara, ele era fantástico. E aí os carrutos que eu fazia na aula, ele não participava, porque ele não tinha celular. Olha aqui. Ele não tinha celular. E aí, tinha um cara que fazia cursinho de noite, ele estudava de noite. Tinha um cara que fazia cursinho à noite, que ele era caixa do Banco do Brasil. O cara já era formado, caixa do Banco do Brasil, tinha já seu concurso, só que ele queria fazer outro vestibular. Aí esse cara, ele chegou para a coordenadora e disse, eu queria dar um celular para Pedro, porque tem os carrutos que o professor de física faz e Pedro nunca participa e Pedro é o melhor aluno que tem. E eu quero dar um celular para ele. E eu queria que a senhora perguntasse a mãe dele, se ela não vai ficar ofendida. A mãe dele chorou. Homem, pelo amor de Deus. Deu o celular para Pedro. Pedro ficou, meu Deus do céu. Pedro não sabia onde botar a cabeça. Feliz, envergonhado, uma mistura. E era um celular bom, não era um celular peba, era um celular grande. Caraca, aquilo ali encheu meu coração de amor. Eu disse, poxa, velho, esse menino agora ele vai decolar, bicho. Se tem pessoa acreditando nele, que nem confia, que nem conhece ele, esse bicho vai... Porra, Pedro passou em medicina. Pedro hoje faz medicina na UFRN. Pedro é um orgulho. Pedro é um cara que eu levo como exemplo para todas as minhas aulas. Todas as minhas turmas eu uso o Pedro como exemplo. Você só precisa acreditar em você. Ele veio da escola pública, humilde, simples, lá em Pitangui, com ensino ruim, onde o professor de biologia dá aula de 5 matérias diferentes para completar a carga horária. O professor de arte dá aula de física, dá aula do que tiver para completar a carga horária. E Pedro passou em medicina. Dependeu de quem? Dele. Dependeu única e exclusivamente dele. Acreditem em seu potencial. Você é a única pessoa que impede, que dificulta o seu caminho e que impede você chegar onde você quiser, é você. Acredite e corra atrás, velho. Bota a cara a tapa e vai atrás. Bota pra fuder mesmo, bicho. Eu preciso disso, isso é o meu futuro, isso é a minha vida. Agora, primeiro ano, esses discursos parecem chatos para você, mas você termina um 4º ano e você está fazendo o quê? Nada. Como eu tenho alguns alunos que estavam desesperados atrás de um emprego porque não conseguiram passar no Enem, não conseguiram entrar na faculdade. Eu disse, bicho, você precisava ter acordado para isso no primeiro ano. Então, acordem agora. Sério, de verdade, isso vai mudar a sua vida, bicho. E começa a estudar e bota pra fuder, velho. Não importa se aquele outro homem não estude. Estude o quanto você acha que é necessário para você ser o que você quiser ser. Você não precisa ser médico, não. Nem advogado. Professor, eu quero ser professor. Então estude para ser professor, velho. Eu quero ser professor do IF.
Estude para ser professor do IF. Eu quero ser, sei lá, velho, dentista, eu quero ser um biblioteconomista, eu quero ser um contador. Eu quero que você pode ser o que você quiser. Bota na sua cabeça isso e bota para descer. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Quando as aulas retornarem, me avisem que eu faço questão de visitar vocês. Certo? Um beijão no fundo do coração de vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou estar sempre no WhatsApp. Dúvida de matemática, dúvida de física para os próximos anos, podem falar comigo. Anotem meu número. Não tem problema, não. Não tem problema. Vou estar sempre disponível para tirar a dúvida de vocês. Homem, relaxa que em 2025 a gente vai pro Mela junto. Relaxa, relaxa. Tem que ir lá. Você apresenta o Big Caju World pra gente. A Lapa do Cajueiro. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Tchau, fiquem com Deus. E até os próximos encontros com a vida.